Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e vou pegar o gancho aqui da pessoa do pastor Ivon, que ministrou a palavra do Senhor domingo. Ele trouxe a receita dos nossos avós, eu trouxe o tempero. Obrigado, irmã, Deus abençoe. Não é nada novo, mas a palavra do Senhor Deus renova-se a cada dia. E é meu desejo que o Senhor Deus toque em todos os nossos corações essa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eu pedi algo da parte do Senhor diante de algumas coisas que vi e presenciei por esses dias, e o Senhor Deus tocou no meu coração para compartilhar com os irmãos algo em cima deste texto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu vou ler aqui na minha tradução, os irmãos vão acompanhando nas vossas traduções aí. Todos acharam? Está até aqui na lousa. Eu vou ler na lousa, os irmãos podem acompanhar também. Diz assim a palavra do Senhor: e não sedes conformados com este mundo. Ou em outras traduções, não vos conforme ou não vos amoldes ao sistema deste século, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós frisaremos aqui bastante: e não vos conformeis ou não sedes conformados com este mundo. Vamos orar? Glorioso Deus, obrigado por esta palavra que o Senhor Deus colocou em nossas mentes e nossos corações nesta noite. Senhor Deus, obrigado por cada irmão, por cada irmã que já se faz presente na tua casa. E Senhor Deus, obrigado por este culto, por essa oportunidade que o Senhor Deus nos concedeu de estarmos na tua casa. Fala poderosamente conosco agora, edifica as nossas vidas e que o teu nome continue sendo exaltado e engrandecido. Grandioso Deus, faz o teu reino crescer e avançar, e que somente o teu nome seja glorificado e engrandecido, porque não há outro Deus senão tu, não há outro Salvador senão tu, ó Senhor. Muito obrigado, é o que te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar assento e, se possível, mantenha a Bíblia aberta. Bom, algumas informações preliminares. A carta de Romanos, ou a carta aos Romanos, foi escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos, tanto judeus como gentios que residiam em Roma. O objetivo desta carta era falar sobre a justificação pela fé e o evangelho para todos. Por ser a maior dentre as cartas escritas por Paulo, ela enfatiza com propriedade assuntos dos dias atuais. Por mais que a carta aos Romanos tenha sido escrita há vários anos, ela ainda tem efeito nos dias de hoje, para mim e para você. E possui ensinamentos para uma vida cristã genuína diante de Deus. Nós lemos aqui agora, irmãos, o versículo 2 do capítulo 12. E este versículo, ele nos exorta quanto à influência do mundo quanto à influência do mundo e o quanto essa influência pode nos afastar de Deus, o quanto essa influência é perigosa para o povo de Deus. O inimigo usa vários elementos para disseminar suas filosofias e ideologias. Nós estamos vendo agora, nos dias de hoje, o quanto de ruim a mídia, as redes sociais têm disseminado. Tudo que é promíscuo, tudo aquilo que é mais baixo, está sendo aplaudido, pastor Sebastião, está sendo ovacionado. Essa é a tônica para o mundo de hoje. Não foi diferente nos outros tempos, mas hoje está pior. Se você liga a televisão, se você vê as redes sociais, se você abre o jornal, você abre a internet, você vai ver muita coisa promíscua. É o que o século
de hoje está ensinando, ou o inimigo está usando para poder disseminar as suas filosofias e os seus ensinamentos. E ele o faz de forma tão elaborada, já no objetivo de seduzir. Assim como foi na época de Adão e Eva, não é diferente nos dias de hoje. E quem não se sujeita a Deus acaba se deixando levar por seus ardis, pensando que os mesmos são verdadeiros. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 11, o apóstolo ele nos ordena a usar as armas de Deus contra as astutas ciladas do diabo. É muita coisa, irmão. Capacete da salvação, escudo da fé e a palavra. É 2 elementos de defesa e um de ataque. O de ataque a gente tem que usar bastante e saber usar. Graças a Deus, foi falado aqui domingo pelo nosso pastor Ivon, como o pastor Oséias e muitos outros irmãos aqui já têm falado. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela palavra de Deus está sendo disseminada aqui nesta igreja. Por cada irmão e por cada irmã está lendo a palavra do Senhor. E o Senhor nos exorta, nos admoesta, Jamilton, a intensificar a leitura da palavra do Senhor, que é a arma de ataque, e proteger as nossas vidas com as armas de Deus, para suportarmos e protegermos dos ataques do inimigo. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, também nos exorta a fugir ou a se abster de toda a aparência do mal. Tem ensinamento do inimigo, ou tem filosofia diabólica que ela vem tão sutil que ela parece de Deus. É igual aquele shampoo Denorex. Não sei se os irmãos aqui, os mais antigos, conheceram a propaganda do Denorex. Parece, mas não é. Não é, irmão Daniel? Parece, mas não é. É muito sutil. Daí a necessidade, irmãos, da gente estar constantemente examinando a palavra do Senhor e pedindo, dentre vários dons que o Senhor Deus nos concede, o dom do discernimento, para sabermos o que é o bem e o que é o mal, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Então o mundo está dessa forma, bem sutil. Olha, isso aqui não tem nada a ver não, pum, passa. Se a gente não usar o crivo da palavra do Senhor, a gente sucumbe. Então o apóstolo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 22, ele nos exorta, fugir de toda aparência do mal. E a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz, para a gente se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, aí ele foge de nós. É fácil? Não. Como o pastor Paulo Macalão disse lá no hino 212, a peleja é tremenda, torna-se renhida, ou seja, a peleja é sangrenta, ela torna-se apertada. E essa briga que a gente tem contra as hostes espirituais da maldade, ela é muito forte. Os ataques são constantes. Quem pensa que o inimigo dorme ou descansa ou tira férias, está enganado. É dia, noite, madrugada, hora, minutos, segundos. Então a gente precisa estar constantemente sujeitado ao Senhor. Quando nós, os pastores aqui, os irmãos, conclamam a igreja para orar, precisamos de orar, porque o ataque é ferrenho. Ai do crente se não orasse. Ai de nós se não orássemos. Ai de nós se não estivéssemos lendo a palavra do Senhor. Nós teríamos sido consumidos. Como tem um salmo que fala, se não fora o Senhor, nós teríamos sido engolidos vivos. Esse é o desejo do inimigo de nossas almas desde a fundação do mundo. Há alguns pastores, alguns estudiosos costumam dizer que a raiva maior do inimigo é o fato de nós existirmos, porque o inimigo lá na eternidade, quando ele era querubim, ele queria ser semelhante ao Altíssimo, ele era o querubim mais bonito entre a milícia, então ele se achou. Então ele olhou para a Trindade e falou, poxa, daqui para a Trindade é um pulo, então eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Só que o Senhor Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é Deus e ponto final. Ele é Deus e ponto final, ele é Senhor. E o seu Espírito está aqui essa noite, você crê?
Com o tempo, o Senhor Deus cria o céu e a terra. Haja planta, haja mar, haja pássaro. Só que no sexto dia, ele chama a Trindade e fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, significa que eu olhando para você e você olhando para mim, nós enxergamos Deus. Nós temos uma certa aparência com o Senhor. Somos imagem e semelhança dele. E o inimigo faz de tudo para manchar. Para chegar lá no mundo espiritual e falar: olha aí, Criador, a sua imagem e semelhança. Daí a necessidade de nos apegarmos a Deus constantemente. Muitas coisas que o mundo proclama e oferece têm a aparência de serem boas, como foi falado, e até virem de Deus sob a alegação de que Deus é amor, e é onde mora o perigo. As sutilezas do inimigo neste atual século, que aparenta ser até de Deus. Vou colocar uns exemplos que inclusive vi por esses dias. O consumo aberto de drogas. Pasmem os senhores, eu ouvi uns dias desses uma pessoa falando que consumia droga porque Deus fez as drogas. Deus fez a cocaína, fez a maconha, então nós temos que usufruir. A do inimigo. Imagine os irmãos, se uma lei dessa que libera as drogas fosse aprovada. Num país como o nosso, onde tem várias brechas nas leis. É para um determinado fim, então vai ter brechas para fazer a bagunça. E o apóstolo Paulo, ele fala lá que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então, olha só, o consumo, um lobby para esse tipo de comportamento, um lobby para as drogas, para o aborto, para um comportamento homoafetivo. O camarada quer ser o que quiser que seja, mas há um lobby muito grande, e coloca ali que Deus é amor. Os irmãos já devem ter ouvido já que a Bíblia, o inimigo, fala assim, a Bíblia defende um comportamento homoafetivo. Jonatas e Davi eram. Jesus e os seus discípulos também eram. Só que a palavra de Deus não fala em comportamento homoafetivo, ela fala em amizade. O próprio Cristo falou para os seus discípulos, que serve para nós: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Quantos aqui querem ser amigos do Senhor? A corrupção em todos os sentidos, isso aí são alguns dos exemplos do que este mundo e esse século está colocando, e que está batendo na porta das igrejas, batendo na porta minha e tua. Corrupção em todos os sentidos e inversão de valores. Vemos o cenário político e jurídico em todos os países do mundo. O profeta Isaías, o pastor Ivon leu o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele fala lá das pessoas que torcem a justiça, que torcem a lei. Ai daquele que faz do errado certo e o certo é errado. Isaías 10 fala: ai daquele que proclama leis injustas para arrebatar o direito do pobre. Os irmãos pensam que é só a gente que não enxerga ou não consegue enxergar. De repente a gente não consegue alcançar certas coisas na justiça e no sistema político brasileiro. Mas a palavra de Deus fala que lá do céu o Senhor Deus olha tudo. Olha o bom e olha o ruim. E como nós temos a palavra de Deus, precisamos nos pautar conforme ela esclarece, para a gente ter a nossa postura e nos manter firme contra essas ciladas. Porque o que acontece na esfera lá política, ela vem como cascata, ela reflete na sociedade. Uma lei errada que se coloca lá em cima por conta de um ou outro que se esconde, ela vai se espelhar, se refletir na sociedade. O arquipélago das Ilhas Fiji, não sei se os irmãos já viram, ele sofreu quase com uma guerra civil. A nossa nação às vezes fica um tanto idêntica a ela. Quem quiser um dia, assista o avivamento nas Ilhas Fiji. O que aconteceu lá era bruxaria a céu aberto,
cocaína a céu aberto, bagunça, gente, a céu aberto. E os irmãos lá, o que fizeram? Todas as igrejas pararam e pensaram assim: gente, o que nós cristãos estamos fazendo? Vamos fazer o seguinte, vamos clamar ao Senhor. Todas as igrejas se reuniram e reconheceram diante de Deus que precisavam do Senhor e começaram a clamar a Deus. E Deus afastou a guerra civil que houve lá, afastou o mal que tinha lá. O impacto da oração dos salvos do Senhor lá foi tão forte que um rio lá que era poluído, talvez ao nível do Tietê, Adriano, ele se purificou e deu peixe, por conta das orações dos santos. Eu e você podemos nos sentir pequenos diante de tantas coisas que são colocadas contra nós, mas nós temos um Deus grande. Davi enfrentou Golias, não foi com a sabedoria dele não, ele ia morrer, era um garoto. O fanfarrão lá, ele era oponente. Eu sou o Golias, eu sou o cara, eu sou o século, eu sou os prazeres deste mundo, eu vou acabar com você. A palavra de Deus fala que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as quem são. Foi falado aqui domingo que Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Quem diria que uma queixada de jumento matasse um quartel? Quem diria que uma funda, uma pedra, matasse um gigante? Não foi a pedra em si, não foi a queixada em si, mas foi o Espírito Santo de Deus. E Ele quer agir na minha e na tua vida neste sentido, e precisamos de estar perto dEle, amém? O próprio Jesus foi tentado pelo diabo, que usou até texto da Bíblia. Na tentação de Jesus, o inimigo colocou o Cristo bem na ponta do templo, olhando lá para baixo. Acho que os irmãos já devem ter visto até nas redes sociais o camarada desafiando o perigo, né? Colocou ali e falou assim: se você é filho de Deus, te joga. Está escrito lá no Salmo 91, Jesus, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Aí Ele vai te sustentar e tu não vai tropeçar em nenhuma pedra, Jesus. Pode se jogar. Se Jesus não estivesse orando, jejuando e se alimentando da palavra, Ele tinha se jogado, e o plano da salvação teria sucumbido. Mas Ele, como filho de Deus, Ele respondeu na palavra também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, da mesma forma que Jesus agiu na tentação, precisamos de agir também. Como crentes, irmãos, como cristãos, precisamos, eu me incluo, porque eu também sou cristão, precisamos mais do que nunca nos aproximar de Deus, muito, muito, debruçar na palavra de Deus, ler ela, igual o nosso irmão André, do ministério Portas Abertas, acho que os irmãos devem conhecer. Leia a Bíblia e deixa a Bíblia te ler, ela vai confrontar. Muitas pessoas, até mesmo cristãos, não gostam muito de ler a Bíblia, porque a Bíblia confronta. A Bíblia confronta, ela vai ler você, e às vezes a gente não quer, mas precisamos, porque ela nos alimenta. Eu ouvi essa semana também um jovem, acho que os irmãos devem ter visto, ele foi do segmento evangélico, ele foi cristão, e ele se desvencilhou, e ele falou numa entrevista, num podcast, que a Bíblia, ela foi invenção da imprensa. Eu até postei um comentário lá, eu estou até aguardando a chincalhada, estou aguardando pancada, mas eu postei um comentário lá, ele colocou lá que a Bíblia, ela foi idealizada pela imprensa, e eu fiquei pensando, eu coloquei lá, bom, eu não sei qual foi a imprensa que ele se referiu, mas se foi essa imprensa de hoje, ou essa imprensa dos poucos séculos para cá, se foi realmente a imprensa que idealizou a palavra do Senhor, que a gente sabe que não foi, por que a imprensa não dissemina a leitura da palavra de Deus? Já imaginou? Todos os jornais falam assim, leiam a Bíblia, ame a Bíblia. Já imaginou o Jornal Nacional falar um negócio desse?
Já imaginou o Correio Brasiliense falar assim, ó, leia a palavra de Deus? Porque é a imprensa que está marcando em cima. Mas não foi a imprensa. Foi o Espírito Santo que escreveu essas palavras. E precisamos de ater a elas. O mundo não faz isso. Então, irmãos, eu coloquei um comentário lá e falei, olha, precisamos de amar a palavra do Senhor. Até mesmo as imprensas que escrevem a palavra do Senhor têm dificuldade, porque o mundo não quer. Então, amemos a palavra do Senhor, muito mais do que a imprensa. E eu repito as palavras do apóstolo Paulo para o Cristo. Queridos irmãos, para onde nós vamos sem essa palavra? Jesus falou, vocês querem ir embora? A pregação foi dura, a palavra foi dura? Pode ir embora. Pedro levantou, que era talvez o mais ousado lá dentre os apóstolos. Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? E essa pergunta cabe a cada um de nós hoje. Para onde nós iremos, Ricardo, sem a palavra do Senhor? Para onde nós iremos sem a presença do Senhor? Não tem para onde ir. É o único caminho que nos leva a Deus. Não devemos nos amoldar, ou copiar, ou imitar as tendências de nossos tempos. Nossa mente deve ser transformada pela fé através da palavra de Deus. Se amoldar aos padrões deste mundo resulta em morte nas águas do dilúvio. Ninguém estava querendo nada com Deus. Deus fez o céu, a terra, fez o homem. Lá em Gênesis fala que o que Deus fez era muito bom. O homem pecou, desobedeceu, comeu do fruto, saiu do Éden, e aí o pecado entrou de forma avassaladora no mundo, que a imaginação do homem já era má. E Deus se entristeceu com isso, falou, não, peraí, eu vou acabar com isso aí, não vai dar certo não. Vou acabar com tudo, vou mandar água. E o povo daquela época subestimou. Noé, vou procurar alguém aqui, achou Noé. Noé, faz uma arca, entra com você e sua família. Mas Noé lá teve que falar, olha gente, vai vir dilúvio. Não, vem nada, rapaz, o que é isso? Num lugar seco desse aqui não vem água não. Padrões daquela época, ninguém queria nada com Deus. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio, súbito. Quando perceberam, já estava com água no pescoço. Abre a porta, Noé. Era tarde, porque foi Deus que fechou a porta. Se amoldar aos prazeres do mundo é ser destruído em Sodoma e Gomorra. Deus falou, olha, eu vou passar fogo lá, vou queimar todo mundo, porque o pecado lá está demais. Abraão preocupado com o sobrinho, Senhor Deus, se tiver 50, não vou destruir, eu vou segurar por causa dos 50. Se tiver 30, eu não vou destruir por causa dos 30. Se tiver 20, 10, não vou destruir. Irmãos, sabe por que a terra, eu já falei isso aqui, vou falar novamente. Sabe por que a terra, este mundo, ainda não foi destruído totalmente? Sabe por quê? Por causa do pastor Ivon, que está aqui ainda. Por causa do irmão Wilson, da sua família. Por causa do nosso irmão Silvando. Por causa do Jonas. Por causa da Bruna ali e do Jimmy. Por causa ali do filho do irmão Valério. Por causa do Jamilton. Por causa do irmão Daniel. Por causa da Letícia, do Wilson, da Nilva. Por causa do pastor Sebastião. Por causa da Alexandra, por causa da irmã Maria José, por causa da irmã Oma, por causa de todos nós aqui, É por tua causa que Deus ainda está segurando. Você glorifica a Deus por isso? Somos retrógrados. Os camaradas não evoluem, não. Nós estamos nos pautando na palavra de Deus. E aconteceu com Ló. Gente, chamaram pelo menos o genro. Bora lá, genro, vamos sair fora, porque Deus vai. Não, relaxa aí, rapaz. Deus teve que usar os anjos lá para puxar Ló e sua família. Ainda ficou a mulher. Sai, não olha para trás, porque Deus vai derramar juízo. Viver em padrões do mundo é destruição de Sodoma e Gomorra. É quedas de império. Império babilônico. Massacrou, passou, acabou. Império grego, império persa, império romano vieram, fizeram a bagunça, a grosso modo de dizer, passaram, foram aniquilados, mas o nome do Senhor Deus ainda está de pé, o povo dele está de pé. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus mortos, tivemos aí
uma chacina tremenda aí com vários outros governos, tipos de governo, contra cristãos, contra servos do Senhor, passaram, morreram, e a igreja está de pé, o nome de Jesus está de pé. E o último império que ainda vai se emergir na grande tribulação, vai passar 7 anos massacrando, mas a palavra de Deus fala que ele vai ser destruído pelo assopro da boca do nosso Deus. Você acredita nisso? Ao invés de copiarmos ou nos amoldarmos as coisas do mundo, devemos, como foi lido aqui no capítulo 12 de Romanos, devemos nos transformar. O que é transformar? Significa sofrer uma mudança de maneira de viver, na maneira de viver. Nós temos essa mudança quando decidimos ouvir e obedecer a Deus e a sua palavra. Nós somos transformados quando decidimos, como crentes, sim, como crentes. O mundo precisa, mas a começar de nós. Quando nós decidimos de ouvir e obedecer a palavra do Senhor, nós somos transformados. Transformados por quem? Pela renovação da mente. Precisamos de ter a mente renovada. O mundo, mais do que nunca, precisa ter a mente renovada. O que é isso? É fazer com que tudo fique novo. É um recomeço, são coisas novas. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Vamos completar? As coisas velhas já passaram. Exatamente. As coisas velhas, os vícios, os maus comportamentos, o viver mundano, tudo isso se passou e tudo se fez novo. Mas desde que a gente se deixe transformar pela palavra de Deus. Os cristãos devem viver neste presente século com a perspectiva da era de Cristo, época em que estaremos com Cristo, quando acontecer o seu glorioso retorno. Essa é a essência de experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós aqui, irmãos, neste presente século, nessa presente vida, ansiamos coisas, e o Senhor Deus há de nos conceder. Eu quero um carro novo. Deus há de conceder um carro novo para você. Irmão Enoque, eu quero uma casa. Você quer uma casa? Deus vai lhe dar uma casa. Irmão Enoque, eu quero um emprego fixo, eu quero um emprego garantido. O Senhor Deus há de garantir esse emprego para você, sim. Meu irmão, eu quero melhorar o meu empreendimento. O Senhor Deus há de melhorar. Quando Israel foi exilado para a Babilônia, foi levado cativo à Babilônia, o profeta Jeremias, ele falou o seguinte, mandou uma carta orientando aos judeus lá: olha, vocês vão lá, casem-se, trabalhem, constituam família, conquistem lar, prosperem, cresçam. Nós não podemos parar a nossa vida, o mundo roda, o tempo gira. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que crescer, a gente tem que conquistar e a gente há de conquistar. Porém, não temos que estar com os nossos pensamentos presos a estas filosofias, ao que este mundo está de maneira voraz alimentando e dizendo que é bom. Irmão Enoque, mas o camarada lá faz coisa errada lá e está no bem bom, eu não estou. Deixa ele lá, Deus vai cuidar dele. Vem juízo aí. Então, enquanto estamos neste mundo, irmãos, conquistemos, sejamos prósperos, que o Senhor Deus há de prosperar todos os nossos irmãos aqui. Você crê? Todos conseguirão a sua casa, todos conseguirão o seu carro, todos conseguirão o seu empreendimento, todos terão êxito. Porém, não tire o olho da maior e o coração da maior promessa que Deus tem para nós, que é estar no céu com Ele. A mesma coisa que Jeremias falou antigamente: olha, cresçam, vocês vão conquistar, conquistem mesmo, sejam uma grande família, mostre que vocês têm Deus na vida, mas não esqueçam de Jerusalém, porque Deus vai tirar você e vai trazer de volta. Lá em Salmo 126 fala assim: quando o Senhor Deus nos trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham.
Isso significa que eu e você somos peregrinos. Ainda há de acontecer e tem que acontecer algo para que a terra, toda a humanidade, entenda de uma vez por todas que seguir a Deus compensa. E o que é isso? É o dia glorioso do Senhor, quando Ele voltar para buscar a mim e a você. No dia que esse céu abrir, que a majestade santa se manifestar, está lá em Colossenses capítulo 3, e eu termino a minha palavra aqui agora. Colossenses 3 fala lá, quando Cristo, que é a nossa vida, quantos aqui tem Cristo como uma vida aqui? Você ama o Senhor de verdade? Cara, o mundo aborrece a gente, aborrece porque nós não somos do mundo. Jesus falou, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas como vocês não são do mundo, pelo contrário, eu tirei vocês do mundo, o mundo odeia você. Ele finge que ama você, que tolera você, mas ele na verdade odeia. Ele não quer Deus, ele não quer Cristo, ele odeia eu e você. Então a gente fica naquela pressão, oh meu Deus, e agora tal, você conquista ali, mas tem o teu coração, porque o inimigo é voraz. Mas há de chegar um dia, lá em Colossenses 3 fala, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, quando Ele aparecer em grande glória, nós nos manifestaremos com Ele. Você crê? Existem crentes que não acreditam mais nisso não. Apóstolo Paulo, amados, nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Que manifestação é essa? É quando esse nosso corpo for transformado para subir com Jesus. Mas quando Ele se manifestar, você crê? Seremos semelhantes a Ele. Olha só, gente, Jesus ressuscitou depois de 3 dias num corpo glorioso, um corpo glorificado, está no céu, recebendo glória nesse momento. E da mesma forma que aconteceu com ele, irmão Jimmy, vai acontecer com os salvos do Senhor naquele dia. E seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Quantos aqui querem ver o Senhor? Quantos aqui querem ver o Salvador? Essa é a maior promessa. Vamos conquistar? Sim, vamos conquistar. Vamos nos alegrar? Sim, vamos nos desfrutar das coisas boas que ainda tem para a gente aqui. Vamos nos desfrutar, sempre pautado na palavra do Senhor, lembrando que somos peregrinos, não somos daqui. O Senhor Deus vai tirar a gente desta Babilônia, desse Egito, para levar para Canaã, a Canaã celeste. É verdade, vai acontecer. Para isso precisamos estar prontos e não nos amoldarmos a esse padrão, porque se nós nos amoldarmos a esse padrão, a gente não se transforma, a gente não vai subir. É simples assim. Ah, mas aí Deus é iracundo. Não, é a justiça dele. Para que a gente possa ver o Senhor, a gente tem que estar no patamar dele, a gente tem que se santificar, a gente tem que estar perto dele. E para isso que ele deixou a palavra do Senhor. Olha, larga o mundo, não se amolde não. Ah, mas eu vou ficar assim. Faça assim, é o caminho, é apertado, mas você vai chegar. Haverá um dia, irmãos, que toda a terra, que é esse dia, ela vai chegar e vai ver, realmente valia a pena servir a Deus, mas vai ser tarde. Teve um irmão que me falou, que eu termino as palavras agora, que diz o seguinte: no dia do Senhor haverá 2 situações bem distintas. Uma, choro, pranto, tristeza, decepção. Ah, eu deveria ter aceitado. Ah, como eu deveria ter ido para a igreja. Ah, como eu deveria ter lido a palavra do Senhor e não li. Ah, como eu deveria ter cantado louvores na casa de Deus. Ah, como eu deveria. Vai ser um choro de lamento. E vai ter uma outra situação, que é daqueles que vão gritar falando assim: ó, chegou a salvação. Chegou a salvação. Chegou o nosso Deus. Vamos embora daqui. Você crê? Vamos ficar em pés. Vamos orar ao Senhor.
Não nos amoldemos desse mundo. Esse mundo não tem de bom para nos oferecer, de ideologia, de filosofia, não tem. Nos firmemos, irmão Daniel, na palavra do Senhor. Sejamos melhores homens, melhores mulheres, melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pais, até o dia que o Senhor Deus nos chamar. Vamos conquistar, mas lembremos que há uma pátria nos esperando e não está demorando. Vamos orar?